fruto de ter formado esses grupos e ter juntado as pessoas, né? Então isso aí é importante, porque quando você está numa situação sozinho é uma coisa, mas quando você vê que tem um grupo, é diferente. Então, a fundação desse instituto é de suma importância. Vou aproveitar, alguns aqui eu já conhecia pessoalmente, que é a Fabíola, a Ana Villani, o Márcio Ferro foi o primeiro que eu conheci, que ele esteve lá na nossa pesquisa também, né? O Pedro Villani e outros que não estão presentes aqui, mas que também tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Então, a doença de Leber, a neuropatia de Leber, ela está na nossa família, que é materna, né? Que a gente conhece desde 1875. Foi quando minha bisavó chegou aqui no Brasil, trazendo esse gene imperfeito. Então, famílias italianas se reproduziam muito, né? E mal sabiam eles que eles tinham esse gene e que ia se multiplicar nos demais. Então, desde 1875 que eu conheci, mas o geneticista italiano que faz parte da nossa pesquisa, que é o Dr. Valério Carelli, ele teve a curiosidade de ir no cemitério lá na Itália, onde minha bisavó nasceu, para ver se a mãe dela também tinha esse gene imperfeito. E ele conseguiu pegar fragmentos dos ossos dela e constatar que ela também tinha. Então, quer dizer, essa doença ela existe na família bem antes de 1875. Eu narro que foi em 1875 que é o conhecido, né? Então, quando a gente convivia com os meus tios deficientes visuais, a gente achava que tinha alguma coisa a ver com agrotóxico, a gente não sabia o nome, só sabia que era um mal de família que ia ficando sério, mas nunca houve aquela preocupação de procurar saber. E aí as pessoas foram desenvolvendo a doença sem nunca se preocupar. E a gente era até meio um tabu falar isso na nossa família, né? Quando o Pedro desenvolveu a doença, que foi em julho de 2001, então, nessa época a gente já sabia ao menos o nome, mas no primeiro momento eu não imaginava que era essa doença que tinha afetado o Pedro, porque ele estava fora daquilo que a gente imaginava, ele não morava na roça, ele não convivia com agrotóxico. Então a gente achava que aqueles que desenvolveram a doença tinham essa característica. Mas o médico fez o DNA mitocondrial e daí nós constatamos que realmente isso aí era o Pedro teve, foi o mesmo mal dos outros, né? Então o que aconteceu? Lógico, eu enlouqueci porque eu sei como é difícil. Fui procurar ajuda, na época até a internet estava começando, né? Eu não tinha nem muita habilidade, mas mesmo assim mandei e-mails para todos os lados que eu pudesse enviar, e até que uma Fundação Internacional do Nervo Óptico nos Estados Unidos, ela me respondeu dizendo que tinha interesse em estudar a nossa família, porque eu fiz um e-mail padrão, né, relatando quantas pessoas. O Pedro Henrique ele era o número 30 em afetados. Então, para os cientistas, essa Fundação Internacional do Nervo Óptico, vocês podem, depois quiserem acompanhar na internet, ela foi fundada pelo pai de um garoto que desenvolveu a doença. Então, ele fundou lá nos Estados Unidos essa fundação. E ele, muito poderoso lá, ele tentou buscar, junto dos médicos, algum estudo, alguma coisa, né? Então, essa Alain, ela estava lá na
mesa dos cientistas esperando para ser estudada. Então, quando chegou o meu e-mail dizendo que eu tinha uma família muito grande, tinha 30 afetados, para o cientista, 30 é um número muito significativo em termos de comparação, né? Então, eles se interessaram. Eu sei que o e-mail chegou em julho, em outubro eles já estavam aqui em Vitória. Então, foi uma revolução danada, porque para eles vieram em 18 do exterior e mais 14 aqui da Unifesp, né? Então foram 32 pessoas para Colatina, e aí foi uma semana inteira para fazer coleta de material, e revolucionou. O Márcio participou 3 vezes da ida à Colatina, então foi uma coisa que tomou uma proporção muito grande, porque eles nunca viram no mundo não só a quantidade de pessoas que desenvolveram a doença, como o material genético que eles tinham para fazer o estudo. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte: o meu maior objetivo hoje não é nem falar sobre a doença, é falar um pouco de esperança que a gente tem. Porque vocês observem uma coisa: esses cientistas, esses 32 que vieram em 2001, sendo que 18 do exterior, eles investiram alto e muito pesado. Por quê? Eles fizeram 296 exames de DNA mitocondrial. Vocês sabem que o exame, na época que eu fiz com o Pedro, era $1.700. Hoje seria quase R$5.000. Então, eles fizeram da nossa família 296. Então, só em DNA eles já gastaram aqui algo inimaginável. Então, tem 2 coisas que eu tenho certeza que essa pesquisa ela vai até o final. Aliás, 3 coisas. Primeiro, que o Dr. Carelli falou, que é esse que é geneticista na Itália, que é uma questão de honra para ele descobrir a cura para a neuropatia leve. O segundo motivo, que esse presidente da iFund, o Fred, ele tem 2 filhos. Então, esses dias ele me mandou uma mensagem muito bonita, muito carinhosa. Ele falou: Odete, essa pesquisa ela não vai parar nunca, até que não encontrarem o tratamento e a cura. Porque eu tenho meu filho, que já desenvolveu a doença, mas eu tenho um segundo filho. Então, eu não quero que isso pare. E o terceiro é que eles não teriam gasto esse dinheiro todo para depois não dar em nada. Então, vou pedir licença a vocês para ler uma frase aqui do Paulo Freire. Quem não gosta do Paulo Freire, me desculpa, tá? Mas é uma palavra que se encaixa bem naquilo que está sendo feito, que é a formação desse grupo. É um dos maiores, né, do país, ele é pernambucano. Ele dizia: é preciso ter esperança, mas tem de ser esperança do verbo esperançar. Por que isso? Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. Esperança do verbo esperar não é esperança, é apenas espera. Ah, eu espero que melhore, eu espero que funcione, eu espero que resolva, eu espero o ônibus, eu espero um amigo. Isso aí é do verbo esperar. Já esperançar é ir atrás, é se juntar, é não desistir, é ser capaz de recusar aquilo que apodrece a nossa capacidade de integridade e a nossa fé ativa nas obras. Esperança é a capacidade de olhar e reagir àquilo que parece não ter saída. Por isso é muito diferente de esperar. Temos mesmo de esperançar. Então eu gosto muito desse texto dele, e é uma coisa que o Pedro Villano ele falou, que quando a gente se conheceu aqui, deu a ele
e aos pais dele esperança, porque eu transmitia para ele, eu sempre falei isso no PDI também, do meu, que a única coisa que me movia é realmente a esperança de chegar a um final feliz, né? Eu vou pedir a assistente de produção aí, já está no YouTube que o Mário colocou, que aliás agradeço também por isso, que eu não tinha tido essa ideia, mas só para vocês terem uma ideia como funcionou a ida dos cientistas lá em Colatina. São 18 anos, né, que eles estão indo lá, e sempre renova as esperanças da gente. Então, apesar de vocês terem assistido no YouTube, mas eu vou passar só um trechozinho que foi feito por uma jornalista contratada pela Universidade de Blumenau, Santa Catarina, por um programa que tinha eu tenho ainda, na TV Cultura. O programa se chama Universo e Pesquisa. Então, essa jornalista ela foi em Colatina, a pedido da universidade, exatamente para fazer isso aí. Então, para quem não assistiu, vale a pena ver como é a movimentação lá em Colatina. A Maria Odete escreveu um livro, A Trajetória de um Sangue, contando a história da família perseguida por um gene defeituoso. Então eu entrei numa loucura de eu ficar 24 horas envolvida na pesquisa. Quando os homens, os cientistas vieram e foram embora, eu fiquei como que ociosa. Eu tinha que fazer alguma coisa porque eu estava num ritmo acelerado, então eu tinha que fazer alguma coisa. E como eu já tinha muitos elementos, eu nunca tinha imaginado escrever um livro. Mas como eu tinha muitos elementos, eu vi que uma das formas de eu me manter ocupada em cima da doença, porque não é me manter ocupada em outras coisas, eu queria me manter ocupada dentro da doença. Então, uma das formas foi escrever o livro, porque aí ele teria várias finalidades. Eu poderia extravasar, né, as minhas necessidades, e também através dele eu pude demonstrar para o Brasil que quando a gente ousa, quando a gente desafia, a gente consegue, que é muito mais fácil, foi muito mais fácil e prazeroso para mim eu ousar do que eu me entregar a uma depressão, né, que me levaria a consequências ruins, e a ele também. Então o meu livro é mais uma história de vida, né? Não é um livro científico, né? É uma história de vida, de que a gente, quando a gente desafia e a gente ousa, a gente consegue sim. O livro contém a árvore genealógica da conexão materna da família, construída em pouco mais de uma semana por ela a pedido dos cientistas estrangeiros, e que contém 320 nomes. O livro não tem pretensão científica, é uma forma de desabafo. Tudo na minha vida mudou. Já a partir do momento que eu tive essa notícia, porque eu nunca esperava, mesmo sabendo que estava bem perto de mim a doença, mas eu nunca esperava que ela fosse entrar dentro da minha casa. Eu até comparo isso com um monstro que está no meu quintal. Então, enquanto ele está no meu quintal, eu fico só vigiando. Mas a partir do momento que ele entrou dentro da minha casa, é que eu fui correr atrás para eliminar esse monstro. Então tudo mudou, porque eu já sou uma pessoa que estou aposentada, então eu não imaginava que eu tinha que dar uma volta tão grande, enfrentar um desafio tão grande depois de tanto tempo. Então foram muitas coisas que eu aprendi, muitas coisas que antes tinham valor para mim, hoje deixaram de ter, e vice-versa. Então, quando a gente vê o único filho da gente ter essa rasteira na vida, a gente muda tudo, sabe? Esta história, que mistura fé e ciência, ainda está pela metade. E todos os envolvidos, vítimas da doença e pesquisadores, estão ansiosos pelo final. A esperança é que eles achem a cura, não que seja rápida assim, mas que daqui a alguns anos, 10 anos assim, eles já tenham pelo menos a ideia. E daí? E daí eu vou voltar a enxergar e vou conviver normal, e também já é cura para outros familiares meus que vão vir
porque isso aí é um enigma, né, que ninguém descobriu ainda. A grandiosidade da pesquisa que foi iniciada em 2001, para que vocês tenham certeza que isso não vai parar. Pelo contrário, outras pesquisas estão se juntando a essa que foi iniciada. Por quê? O mesmo processo de cura e tratamento para a LOM é do Alzheimer também. Então, de que encontrarem a cura para a LOM, vão encontrar para o Alzheimer. Então, agora se juntaram Parkinson, Alzheimer e LOM. Então, tanto dentro da terapia gênica, quanto dentro da medicamentosa. Tem vários testes sendo realizados. Vocês viram aí que no vídeo, esse vídeo foi feito em 2002. Está disponível no YouTube do Instituto. Fala que 30 pessoas da minha família foram afetadas. Só que de 2002 para cá, o número passou para 45. Então, não para, foi uma média de 1 por ano. Inclusive, uma prima minha, que apareceu aí, tem 3 filhos, todos os 3 no mesmo ano perderam a visão. Então, a situação é de estudo e de ter a certeza que vai encontrar uma solução. Qual é a mutação de vocês? A nossa mutação é a 11778, a 3460 e a 14984. Nós temos as 3. Nós temos as 3. Então eu até vou falar sobre elas. Nós temos as 3. Porque foram pesquisadas as 3, porque muita gente, alguns falam que só tem a 11, mas porque talvez não pesquisaram as outras 2. O interessante é quando faz o DNA mitocondrial, é pedir logo a pesquisa das 3 principais, né? E a 11778 é a que menos tem reversão automática, porque a 3460 e a 14484 tem melhora automática. Aí, Emanuel. Eu estou te vendo aí, Deise, não vi vocês entrando, não é? É de silêncio. Você viu para eu te conhecer? Mas, então, a nossa mutação são as 3 principais, né? Então, é importante saber as mutações, essa pergunta do Mário foi pertinente, porque algumas são reversíveis. Os filhos da Fabíola, por exemplo, os gêmeos, a deles é 3460. Então, vai chegar um momento que vai ter a melhora, né? E nesse vídeo que está no YouTube, na parte 2, tem uma parte que eu acho que é a parte mais emocionante, que foi a entrega dos exames. Nós fizemos a entrega na igrejinha onde estão enterrados todos eles. Minha mãe, minha avó, minha bisavó, e onde todos viveram lá. Então foi um momento emocionante. Nesse período, depois que foi feito o vídeo, muita coisa boa aconteceu. Por exemplo, muita coisa boa em cima de coisa ruim também. Morreram 4 e foram tirados todo o material, o globo ocular completo para mandar para os Estados Unidos. O que lá é proibido, retirar órgãos para estudo. Aqui no Brasil não é proibido, pode tirar para estudo, lá não. Então, dos 4 que faleceram, a família autorizou retirar o globo ocular, porque os cientistas queriam saber o seguinte: se mesmo depois de uma certa idade, se existiam algumas células vivas ainda no nervo óptico, porque a maioria dos nossos,
as mitocôndrias elas enfraquecem mais no raio da visão, né? Então, eles constataram que mesmo depois de perderem a visão, existem lá células vivas. Por isso que eles fizeram aquele API 743, porque aquele foi considerado uma supervitamina, porque não seria nem para melhorar a visão, seria para não piorar, para evitar que outras células do nervo óptico morressem. Então, tanto a coenzima Q10 que o Pedro já tomou e esse EPI 743 não seria nem para melhorar, seria para não piorar, né? Que já seria uma coisa boa. Então, o que foi testado? Um colírio, que é o alfargão P, eles tiraram a acidez dele para testar, não deu certo. Depois fizeram uma aplicação de luz infravermelho no ano seguinte, também não deu certo. Depois esse EPI 743 também não teve resultados. Nessa vinda deles agora, em 2019, dia 4 de outubro, então a doutora Solange Salomão, que é aqui da Unifesp, ela disse que vários grupos, não só nos Estados Unidos, como na Itália e acho que no Canadá, eles estão muito adiantados na terapia gênica, entendeu? Que é o que eles acham que vai ter mais resultado. E em relação ao medicamento, eles estão testando um outro lá nos Estados Unidos, que é um colírio, só que agora ele não deu reversão, porque o pior numa pesquisa não é o remédio não dar certo. O pior, o que eles têm mais medo disso, é de dar alguma coisa errada, entendeu? Então, por exemplo, vai dar um medicamento e além de não melhorar a visão, vai piorar o fígado, vai piorar o rim. Então a preocupação deles é realmente essa. Então ela disse que fizeram agora estão fazendo um experimento lá com o colírio e eles vão tentar, e está dando um resultado, só que está indo um resultado muito lento. Então eles querem ver se fazem esse mesmo colírio injetável. Então, para ver se acelera mais o resultado. Então, quando vocês pensarem em tomar um medicamento sem acompanhamento médico, vocês têm que prestar muita atenção nos efeitos futuros, né? Porque a gente tem caso conhecido de pessoas que tomam o medicamento sem interrupção e aí o fígado vai e reclama. Então, é bom sempre dar uma pausa, quem usa a coenzima, é bom dar uma pausa e fazer o exame para ver se o fígado está satisfeito ou se ele não está, né? Porque adianta você querer tratar uma coisa e daqui a pouco você ter uma cirrose medicamentosa. Então tem que ter bastante cuidado. Então as mutações e a da nossa família, não sei se é a de vocês também, é aquela que todas as células estão defeituosas, porque tem alguns que só homoplásmica e heteroplásmica. Então, uma delas, você não pega todas as mitocôndrias, somente com algumas. Agora, a nossa, infelizmente, é todas as mitocôndrias. Então, todos os filhos das mulheres têm. Agora, os homens, eles têm uma facilidade maior de desenvolver a doença. Na nossa família, desses 45, 13 são mulheres. Então, não é que a mulher não desenvolve. Ela deve ter algum fator que protege, né?
né, o hormônio, alguma coisa que protege a mulher. E recentemente uma prima minha perdeu a visão, mas já tinha 12 que tinham perdido. Essa que deu um depoimento aí é uma delas. Então, é uma doença que tem ainda muitos mistérios, muita coisa sem resposta. Por quê? Porque que um desenvolve e o outro não desenvolve, se ele vive no mesmo ambiente, se ele é filho do mesmo pai, filho da mesma mãe. Então, é uma pergunta ainda sem resposta. Então, a gente vai convivendo com isso aí até achar. Agora, todos os filhos, sabe? Não passa nenhum que não seja afetado. Agora, não significa que vai desenvolver a doença. Bom, não sei se já temos mas o que eu tinha para falar é isso, que vocês lembrem-se bem dessa frase do Paulo Freire, que nós temos que ter o verbo esperançar, nós temos que ficar unidos, nós temos que procurar incentivar as pessoas a serem